mais curto, eu espero, falando sobre as comédias do recasamento, introduzindo um pouco o tema, e fazer isso, sobretudo, a partir da introdução desse que é o segundo livro do Cavell, dedicado ao cinema, o Pursuit of Happiness, a busca pela felicidade. Buscas, é importante também que esteja no plural. A ideia é um pouco que essa ideia da busca pela felicidade pode ter mais de uma forma de ser levada a cabo, e que esse gênero que o Cavell identifica e descobre, em certo sentido, das comédias, subgênero das comédias hollywoodianas, que segundo ele tem esse elemento comum de tratar do recasamento e vários outros elementos em comum, serviriam como estudos no cinema dessa temática. Eu vou explicar isso um pouco melhor depois, mas eu acho que uma ideia importante para a gente ter em mente desde o início, quando começar a ver esses filmes, é pensar no relacionamento entre o casal principal, né, o par dos protagonistas nesses filmes, como uma espécie de emblema, é o que diz o Cavell, do relacionamento humano como tal. Então, as dificuldades que esses pares enfrentam na sua busca pela felicidade, na busca pelo reconhecimento mútuo, podem ser vistos como emblemas dessas dificuldades em geral que nós temos no relacionamento com os outros. E isso se relaciona com um ponto sobre o cinema, que eu já mencionei em outras ocasiões, que é justamente a necessidade do meio, dada a forma como ele como ele funciona, né? O fato de que nós filmamos indivíduos e não noções abstratas, que seja necessário individualizar esses conceitos. Né? Então, se um filme, só um condicional a ser investigado, né? Mas se um filme pretende investigar a natureza da vida em sociedade, por exemplo, ele vai ter que, de alguma forma, sintetizar essa busca em uns poucos personagens que vão ganhar traços suficientemente realistas, naquele sentido que a gente já discutiu, né? Talvez de serem verazes, de serem reconhecíveis como representantes de pessoas complexas de carne e osso. E esses filmes, então, eu acho que uma das alegações importantes do Cavell vai ser essa, que esses filmes investigam algo sobre o relacionamento humano como tal e fazem isso a partir da análise do relacionamento humano entre um par romântico. Os filmes tratados nessa obra, que o Cavell coloca nesse gênero, são basicamente esses 7. E aqui eles estão na ordem que eles aparecem no livro. O Cavell explica na introdução que ele não seguiu a ordem histórica, né, a ordem cronológica em que os filmes foram lançados, mas sim o que ele chamou de uma ordem de exposição, ou uma ordem didática, que os temas de um foram levando ao outro e dessa forma ele achou que ficaria mais, a sequência faria mais sentido. Como nós não vamos poder ver todos em aula e discutir todos, isso seria um curso em si mesmo, a minha sugestão é que vocês vejam o máximo desses filmes, idealmente todos, mas pelo menos alguns, porque, como a gente vai ver em seguida, a ideia do Cavell do gênero depende, bom, isso talvez seja trivial e valha para qualquer outra definição de gênero, né? Mas a compreensão do gênero depende, obviamente, de termos contato com várias instâncias. Nem um filme sozinho não vai ser ilustrativo de todos os elementos que o Cavell apresenta no gênero. Então, algumas coisas que o
Cavell diz na introdução, alguns desses traços mais gerais do gênero que eu vou apresentar aqui. Podem não ficar claros se vocês virem um ou dois filmes. Eu acho que vendo mais filmes, essas alegações começam a fazer mais sentido. E tem alguns elementos que talvez não sejam... Em alguns filmes eles aparecem literalmente, em outros não. Por exemplo, tem alguns desses filmes em que o casal não é literalmente já casado e há uma ameaça de divórcio. Mas nesses casos o Cavell fala na noção de compensação. Tem algo nesses filmes que compensa pela ausência desse traço. E que, portanto, serve para explorar outros aspectos implícitos que nos filmes em que esse traço era mais saliente, explícito, literal, talvez não ficassem tão claros. Então ele tem uma noção de gênero que é bastante dinâmica. E isso significa também que essa é uma noção aberta, outros filmes poderiam ser incluídos aí, o Cavell menciona um ou outro, fala sobre o Kramer versus Kramer, que era um filme mais recente quando ele escreve a introdução do livro. E a gente pode pensar em novas comédias do recasamento ainda, e talvez explorar, ou ainda sendo feitas, né? E explorar quais são as diferenças e semelhanças na nossa época em relação aos anos 30 e 40, que são os anos de ouro do cinema hollywoodiano falado. Então, uma coisa importante sobre esses filmes também, se vocês não conhecem a história do cinema hollywoodiano, Cavell está escrevendo esse livro na década de 70, final da década de 70, 80, e olhando para trás e tratando de filmes que ele viu quando ele era jovem, né? De filmes que foram muito, muito famosos. São filmes que talvez vocês não tenham ouvido falar, mas que por muito tempo foram considerados assim, grandes obras do gênero da comédia hollywoodiana. Então são filmes que ainda eram, apesar da distância histórica, ainda bastante conhecidos, eu imagino, para o público para o qual o Cavell escrevia. Hoje talvez menos, mas na minha modesta opinião são clássicos, são filmes que merecem ser revisitados em qualquer momento. E são filmes muito divertidos e muito bons, então eu realmente acho que isso não vai ser uma tarefa muito árdua vocês verem esses filmes em casa. Bom, tem duas alegações que o Cavell coloca na introdução que eu vou tomar como centrais para a nossa análise hoje. A primeira é que esses filmes constituem um gênero dos talkies, né, dos filmes falados hollywoodianos. Então, falar um pouco sobre a concepção do Cavell de um gênero, que é algo que já tocamos em outros momentos, mas agora acho que vai dar para deixar mais claro. E a segunda alegação é que esse gênero é um herdeiro das preocupações e descobertas da comédia romântica shakespeariana. Então, essa conexão também eu quero fazer com algumas coisas que a gente já falou sobre o Otelo. O Otelo é uma tragédia, obviamente não uma comédia, mas a ideia geral do Cavell, que se encontra, por exemplo, no Disowning Knowledge, de que Shakespeare estaria investigando nas suas peças as consequências do que o Cavell chama de ceticismo moderno, entendido nesse sentido amplo, né? Entendido como uma reação a uma perda de fundamentos absolutos na nossa cultura. Então, nas tragédias, a gente falou um pouquinho sobre o Otelo. A ideia do Cavell é que o Shakespeare estaria investigando justamente, assim como as comédias do recasamento, usando um par central como emblema de algo mais geral, as dificuldades nos relacionamentos humanos, colocando da forma mais abstrata e provocativa a ideia de que, por exemplo, a peça Otelo investiga o problema das outras mentes, dando carne para esse problema, colocando o foco nos problemas do relacionamento entre Otelo e Desdemona. Numa tragédia, então, uma tragédia, segundo Cavell, é
é uma espécie de... O ceticismo sobre outras mentes, levado até suas últimas consequências, gera tragédia. Então, gera essa falha no reconhecimento do outro. No caso das comédias shakespearianas e as comédias do recasamento também, a gente vai ter o outro lado da moeda. Né? A gente vai ter um casal que, se o casal está correto, representa as relações sociais em geral. Vai ter alguns desafios que precisam ser vencidos, e a gente pode pensar nesses desafios como expressões dessa perda de fundamentos absolutos que acontecem já na modernidade. Mas aí a gente, isso colocando em termos muito gerais algumas semelhanças, mas o importante também vai ser entender as diferenças, né? Quais são as especificidades das comédias do recasamento, o fato de que elas são feitas nos Estados Unidos na década de 30 e 40, como que elas herdaram esses tópicos da comédia shakespeariana e como que transformaram esses tópicos para a sua própria investigação. Então, começando com a ideia do gênero. Aqui tem uma passagem de um outro artigo do Cavell, que está no volume Cavell, um filme, em que ele contrasta a concepção dele de gênero com uma concepção mais tradicional que a gente pode pensar que tem essa ideia da serialidade. É um pouco a ideia mais natural, talvez, tradicional de gênero, é pensar que eu tenho um conjunto de características e os filmes são simplesmente exemplos, instâncias. Então eu tenho um conjunto fechado de características e os filmes que apresentam essas características pertencem àquele gênero, os filmes que não, não. Então seria fácil, em princípio, a partir dessa concepção, determinar se um filme é um western, um filme de gangster, de horror, um filme para mulher, entre aspas, ou uma screwball comedy, que são a tradução que eu encontrei na Wikipédia, comédias malucas. É um tipo de comédia também que foi importante na década de 40, ali no início do cinema falado, e que o Cavell compara com as comédias do recasamento. Tem elementos dessas comédias nas comédias do recasamento também. Então, o ponto aqui é, se eu parto de uma concepção tradicional, é simples determinar se um filme pertence ou não a um gênero. Basta eu ter uma lista de características. A dificuldade talvez seja elaborar essa lista, mas se eu ver filmes bastante, westerns o bastante, eu vou ter essa lista fechada, ou no ar, etc. E aí eu posso dizer se um filme pertence ou não a essa categoria. Essa é uma concepção bastante estática de gênero. O Cavell tem uma concepção muito mais dinâmica, eu diria. E isso vale também para outras áreas, não só para o cinema, mas, enfim, nossa ênfase agora vai ser essa. Então, algumas coisas que o Cavell diz, tentando parafrasear e resumir. Ele diz, por exemplo, contra essa concepção tradicional, que não há uma lista fechada de traços que caracterizam um gênero, mas, ao invés disso, um tipo, aqui eu cito, né, um tipo especial de relação entre os membros. Então, ao invés de olhar para uma espécie de arquétipo e comparar os membros com esse arquétipo, a análise se dá na própria relação entre os membros do gênero. Cavell coloca isso em termos de, a gente já viu isso no caso de Shakespeare, uma herança. Né? Os membros de um gênero herdam condições, procedimentos, temas e objetivos. Então a ideia de que, de novo, esse é um processo dinâmico, um diretor, um cineasta, um roteirista, enfim, as pessoas envolvidas na produção de filmes são, em parte, influenciados pelos filmes que já foram produzidos e começam a explorar alguns elementos que elas percebem que podem ser explorados, que não foram saturados, vai dizer, né, na primeira instância. Então, isso pode
durar muito tempo, no caso do western, por exemplo, dura muito tempo, mas em algum momento eu vou ter uma saturação, eu vou ter explorado todas as possibilidades. E aí o que pode acontecer é que eu tenho uma mudança muito radical no gênero. Eu preciso de uma mudança bastante radical para poder continuar explorando novos temas. E aí eu tenho um novo gênero, um subgênero surgindo. Né? No caso do western, a gente tem o spaghetti western, que foi o que aconteceu quando o western tradicional hollywoodiano deixou de ser feito. Na Itália e na Europa como um todo havia ainda uma fome por esses filmes e eles passaram a ser feitos lá, mas com uma consciência, uma espécie de um elemento mais satírico em relação a esses arquétipos. Né? Então, eles começam a ser filmes mais autorreflexivos sobre o gênero. Então, isso é herdar as condições e procedimentos, mas é também subvertê-los. Então, esse é o momento em que eu passo a ter um desenvolvimento, se eu pensar nessa dinâmica do gênero, eu passo a ter um herdeiro bastante diferente. Tem essa ideia de que os membros são responsáveis por explorar condições que eles herdam e fornecem estudos das mesmas. Fala um pouco sobre como a analogia com as formas da música depois. E eles podem abandonar algumas dessas condições, contanto que as compensem. Então aqui vem a ideia da compensação. A gente vai ver isso nesses filmes também, nas comédias de casamento, como, por exemplo, no caso de... Inclusive, um filme pode ter um casal que não era originalmente casado, mas que de alguma forma compensa por isso, apresenta a relação do casal como se fosse uma relação já de um casal casado que precisa redescobrir a razão da sua paixão e por que eles querem ficar juntos. Importante também, essas condições não são a priori, mas elas derivam da leitura de filmes específicos. Isso é um ponto geral do Cavell, né, sobre a função da crítica. Não é o mais importante não é essa, mesmo no caso aqui do livro que a gente está lendo, ficar só na introdução seria um problema. Né? Pegar só as características gerais para depois aplicar filmes. O ônus da prova, por assim dizer, é o inverso. É na leitura de filmes específicos que a gente vai descobrir esses traços. Então, tomem o que eu estou dizendo aqui, nessa primeira aula, e o papel diz na introdução, como apenas uma preparação para vocês poderem atentar a alguns desses traços nos filmes. Então, aí o Cavell compara essa noção de gênero. Se vocês pensarem, a noção tradicional, eu poderia dizer que é como uma comparação seria com instanciação de um conceito. Tem um conceito geral e eu tenho instâncias. As duas comparações que o Cavell oferece para pensar na noção de gênero são mais dinâmicas. A primeira é das formas da música. Então, a ideia é que os membros de um gênero musical agora compartilham a herança de certas condições, procedimentos, assuntos e objetivos de composição, e que na arte primária cada membro desse gênero representa um estudo dessas condições, algo que eu penso como tendo a responsabilidade por essa herança. Então aqui eu repito algumas coisas que eu disse antes, mas a ideia de que eu tenho estudos, eu tenho variações de procedimentos herdados. Isso não significa que o compositor vai simplesmente repetir ou copiar esses procedimentos, mas que ele tem a responsabilidade de tentar investigar outras possibilidades a partir dos limites dados pela forma. E o importante que eu quero salientar é que não há nessa imagem tal coisa como os traços de um gênero que todos os membros têm em comum. Então não há todos os traços de uma forma musical. Que eu tenho, para entender a forma, eu preciso justamente investigar mais casos, comparar uns com os outros. E uma segunda comparação, que eu acho que acaba sendo mais central no livro depois, é pensar nos filmes que constituem o gênero, como cada um deles sendo uma revisão de um mito geral.
ou interpretações de um mito. E o importante, de novo, aqui é que esse mito, estou lendo aqui a parte final da passagem, deve ser construído ou reconstruído a partir dos membros. Então, de novo, é a leitura de filmes específicos que vai me dar o mito. Não é como se o primeiro cineasta que fez esse filme já tinha isso claro, né? Toda a mitologia, se a gente quiser chamar assim, clara na sua mente. Não, ele talvez tenha intuído algumas coisas, o próximo cineasta, as próximas pessoas envolvidas na confecção desse filme perceberam que há alguns elementos que não foram explorados aí, mas que podem ser explorados, e aí a gente começa a gerar essa dinâmica. E, então, o gênero, até onde sabemos, a priori pelo menos, é insaturado, e a constituição do mito deve sempre permanecer provisória. Então, um gênero, não dá para dizer a priori quando que um gênero foi saturado, todas as possibilidades foram exploradas. Isso também só vai ser descoberto por tentativa e erro ou empiricamente, né? Fazendo testes e vendo se há algo mais que pode ser feito. Então, essa é uma razão pela qual gêneros tradicionais, que a gente às vezes pode achar que não tem mais nada para nos dar, como, sei lá, musicais, ou até mesmo cinema mudo, acabam sendo reapropriados de uma forma ou de outra, e talvez um novo gênero, subgênero surja daí. Mas a ideia é que, então, o que eu quero salientar, o mito do qual o Cavell vai falar, e que depois eu vou citar, é uma tentativa retrospectiva de olhar para esses filmes, olhar para esses 7 filmes, no nosso caso, e pensar em quais são os... Que tipo de condições eles estão explorando, de que tipo de história, de narrativa arquetípica, mitológica, eu posso pensar que eles são interpretações, oferecendo diferentes perspectivas a partir dessa mitologia. Então, são algumas coisas que eu queria dizer sobre gênero. Talvez valha a pena salientar de novo um ponto que eu já toquei em outros momentos, que assim como um automatismo, o que o Cavell chama essa noção mais ampla de automatismo, né, das convenções que vão ser usadas para produzir, seja um meio como o cinema, por oposição ao meio da literatura, ou seja um gênero dentro desse meio, é uma noção que não depende apenas de condições materiais do meio, mas depende essencialmente da interpretação dessas condições, seja pelo cineasta, seja pelo espectador. Então, o gênero vai depender, em parte, de certas condições materiais e históricas mesmo. A gente vai ver que o gênero da comédia do Recasamento por Cavell é essencialmente ligado ao momento em que ele foi feito, aos anos 30, 40, em particular a ideia de que as mulheres nesses filmes são herdeiras da primeira onda do feminismo, que tem alguns elementos do feminismo sendo explorados nesses gêneros, mas que isso não se, uma análise apenas desse contexto histórico não dá todos os elementos para interpretar a forma do gênero. A gente tem que entender elementos que são propriamente de elementos de crítica mesmo, né? Que um crítico vai ter que analisar, descobrir, chamar a atenção, esclarecer. E essa é a função do Cavell nesse livro. Bom, entrando então na segunda alegação daquelas duas que eu comecei, a ideia de que a comédia do Recasamento herda e explora certos elementos da comédia clássica. A comédia clássica tem, o Cavell apresenta uma subdivisão entre antiga e nova comédia, a gente pode entrar nos detalhes depois, mas para os nossos objetivos aqui, eu acho que é suficiente pensarmos a comédia clássica dessa forma
bem geral, a comédia clássica que inclui a comédia shakespeariana, por exemplo, e as mudanças que aconteceram na passagem para a comédia do recasamento. Então, o que a gente tem numa comédia clássica é um casal tentando se unir e casar no final, mas que precisa vencer obstáculos externos, sejam eles a família, as duas famílias, ou a sociedade como um todo, o fato de que eles pertencem a classes diferentes, assim por diante. Eles precisam vencer um obstáculo externo para, no final, ficarem juntos. No caso da comédia do recasamento, ao contrário, o casal já é, exceto nos casos de compensação, que a gente pode tratar depois, mas como regra, casado. Nós já começamos com um casal casado, o que significa que os atores, atrizes e atores que vão desempenhar esses papéis são mais velhos, já estão nos seus 30, 40, e não há, portanto, eles já estão casados, então não há nenhum tipo de dificuldade externa que precisa ser vencida, mas ao invés disso, há uma dificuldade interna ao casamento. E a ameaça, por isso eles começam já com a ameaça do divórcio, que é o emblema dessa dificuldade interna para eles se unirem ou se reunirem. Paralelamente, o que legitima a união, segundo ponto, no caso da comédia clássica, é também uma autoridade externa, como a igreja, o Estado, etc. Por isso é importante termos um festival, esse é o terceiro ponto, né? E são felizes para sempre a partir daí. Né? Eles se casam como que, uma vez que essa autoridade externa garante o status de casado ao casal, a gente é levado a crer que isso vai durar para sempre. Então, isso é de uma vez por todas. No caso das comédias do recasamento, o Cavell salienta que a gente, em geral, não vê um festival, então há ausência de um festival, mesmo no final, quando eles se reúnem. Então, não há um recasamento no sentido institucional, na igreja ou no cartório, seja lá o que for. Então, não há necessidade de uma afirmação de uma autoridade externa, mas sim, de novo, de uma reafirmação do desejo, de algo interno, do desejo mútuo do casal. E ao invés de acontecer de uma vez por todas em um festival, a sugestão é que o casamento acontece continuamente. O casamento é sempre um recasamento. Né? Eu preciso sempre redescobrir, nós no casal, né, precisamos redescobrir, reafirmar e reconhecer as motivações que nos levaram a querer viver em conjunto. No caso, indo para o quarto ponto aqui, no caso da comédia clássica, pessoas, aqui eu estou citando o Cavell, né, pessoas feitas uma para a outra se encontram, então há uma espécie de... É como que o destino já estava escrito, digamos assim, que o casal iria se encontrar, são feitos um para o outro. No caso da comédia do recasamento, pessoas que se encontram descobrem que são feitas uma para a outra. Então, de novo, não está garantido externamente, como que pelo destino, escrito no destino que iríamos nos encontrar. Nós nos encontramos, por acaso, e descobrimos que há, que há esse desejo mútuo e que há razões para querermos permanecer juntos e que nesse sentido somos feitos um para o outro. Mas isso é agora interpretado de uma forma imanente, se quiserem assim. E há também, por fim, no caso das... Não sei se vocês estão vendo aqui, a relação com o público. No caso das comédias clássicas, o público, a relação do público com os personagens. Né? O público está numa relação de superioridade. Nós sabemos coisas sobre o casal, sobre o, o roteiro, o plot, que os próprios personagens não sabem. E às vezes nós podemos, enfim, se o sujeito soubesse que estão tramando contra ele, isso não teria acontecido. No caso
das comédias do recasamento, nós estamos basicamente na mesma perspectiva dos personagens, né? Nós estamos numa posição de igualdade. Nós temos que... Então, não tem... De novo, nós não estamos numa posição que externamente nos permita determinar o que há de errado com o casal, o que eles precisam fazer para resolver esse problema. Eles não sabem e nós não sabemos. Nós descobrimos junto com eles. Então, o que eu quero tirar de moral geral desse vídeo? E são apenas alguns traços que eu selecionei. Poderia ter ir com mais detalhe nisso e podemos discutir outros. Mas notem que eu falei um pouco sobre a diferença da passagem da modernidade para a era, vamos chamar de contemporânea, né, para a nossa era, como tendo a ver com essa perda de fundamento absoluto. E justamente se vocês olharem para essa passagem aqui, o que está acontecendo é essa mudança, né? Ou a gente pode pensar que as comédias do recasamento exploram as dificuldades para a união social de um par romântico num contexto em que já está muito mais claro para todos os envolvidos que não há autoridade externa e absoluta, não há fundamento externo para as nossas ações, para os nossos valores e assim por diante. A gente pode pensar que, se o Cavell está certo, o Shakespeare já estava se dando conta desse problema e justamente começa a explorar os limites desse fundamento. No caso da comédia do recasamento, a gente começa já de uma perspectiva em que não faz sentido sequer esperar por esse tipo de fundamento. Então, isso tem a ver com a nossa sensibilidade também, né? Agora eu estou falando de, talvez, generalizando demais, né? Mas tem algumas coisas na comédia clássica que dificilmente convenceriam um público mais, como é que eu vou dizer isso, mais antenado com o seu tempo. Como, por exemplo, essa ideia do festival e são felizes para sempre. A gente usa essa frase e foram felizes para sempre agora, em geral, de uma forma irônica. Essa ideia de que algum tipo de instituição vai garantir que as pessoas se respeitem mutuamente para o resto de suas vidas, não parece mais convincente. Isso não quer dizer que, necessariamente, que se torna impossível que pessoas se respeitando mutuamente, se amando mutuamente, não seja mais possível na nossa época. Mas, se o Cavell está correto, o que isso mostra é que o que nós achávamos que era um fundamento externo para essa possibilidade, nós passamos a perceber que não é. Nunca foi, isso é importante. Havia uma espécie de auto-engano ou de decepção mesmo, quando de alienação, talvez, quando eu coloco a condição para a manutenção do casamento numa autoridade externa. Na verdade, no fundo, isso nunca dependeu da autoridade externa, sempre dependeu dessa reafirmação mútua. Então, para tomar aquela expressão que eu usei quando falei do Otelo, tem uma espécie de história de fachada, né, que a gente pode usar quando coloca a legitimação do casamento numa autoridade externa. Mas, no fundo, nunca foi isso. Então, há uma espécie de descoberta na passagem para a contemporaneidade de algo que sempre foi verdadeiro sobre o casamento. Isso é um ponto importante. E eu vou falar um pouco mais depois. É importante que isso aconteça na década de 30, 40, nos Estados Unidos, que foi um dos países em que a luta pela igualdade dos gêneros se deu de forma mais marcada, um dos, claro, não único, e as mulheres, em particular, parte do problema que dificulta o reconhecimento mútuo do casal é uma assimetria de gênero entre o homem e a mulher do casal, e a mulher precisa
lutar por um reconhecimento do homem, em particular. É mútuo, mas dada essa assimetria, a mulher tem muito mais pelo que lutar para que se chegue a, idealmente, uma posição de reconhecimento mútuo em que os dois estão no mesmo patamar. Um outro ponto que isso não é exatamente não coloquei aqui no slide, não é uma comparação com a comédia clássica. Eu acho que talvez seja inclusive compartilhado com a comédia clássica, não saberia dizer, mas que o Cavell salienta é o fato de que esses 7 filmes, todos eles se passam num cenário de riqueza. E por isso muitas pessoas tendem a ler esses filmes como o que o Cavell chama de Tales for Depression, contos para a época da depressão. A depressão de 29 e 30 ainda estava bastante... os efeitos ainda eram sentidos nessa época. E as pessoas, de fato, iam ao cinema, em parte, para esquecer os problemas do dia a dia e olhar para um filme em que a gente vê pessoas ricas e felizes. Era uma forma de escapismo. Né? E esses filmes, em particular, foram, por causa desse cenário de riqueza, também considerados como filmes escapistas nesse sentido. Cavell, contra essa leitura, diz que há uma necessidade, o ponto, se ele está correto, é que esses filmes investigam as condições para o pursuit of happiness, né, para a busca da felicidade. Mas há um sentido em que eu só posso começar a refletir sobre as condições em que no mundo ideal a felicidade possa ser buscada se as condições mais básicas para subsistência humana estiverem dadas. Então isso se conecta inclusive com a ideia que vem já dos antigos de que a filosofia, se não me engano, é Aristóteles, né? O ócio é uma condição para a filosofia. Então, eu preciso estar numa condição em que as minhas necessidades básicas da vida estão satisfeitas para que eu possa refletir sobre como melhorar a minha vida. A partir daí, para onde eu posso ir? Quais são as possibilidades abertas para mim? E esses filmes, então, é justamente porque eles tomam por dado, digamos assim, essas condições mínimas, eles não precisam investigar esse elemento. Eles partem daí, o casal, as pessoas nesses cenários têm as suas necessidades mais do que satisfeitas e mesmo assim surgem esses problemas. Né? Problemas que têm a ver com o relacionamento entre eles. Então, o mero fato de sermos ricos e de termos nossas necessidades materiais satisfeitas não significa que as nossas necessidades espirituais, vamos chamar assim, estarão satisfeitas. Esses filmes, então, investigam esse problema, sobre esse aspecto. Por isso é importante partir já de uma condição em que as condições básicas estão satisfeitas, as necessidades básicas. Aqui eu peguei uma passagem do Mulhall, ele fala um pouco sobre a relação das tragédias, comédias, com o ceticismo. Eu falei um pouco já disso, mas a ideia é que eu posso pensar no par central desses filmes como um melhor caso para o conhecimento de outras mentes. Essa ideia do melhor caso a gente pode explorar mais depois, mas isso se conecta com a discussão do Cavell sobre o ceticismo. O cético sobre o mundo exterior, por exemplo, não coloca em questão, não começa o seu argumento colocando em questão casos muito problemáticos sobre a possibilidade de conhecer, porque isso tornaria o seu argumento muito fraco. O argumento é mais forte se eu consigo dar razões para duvidar da existência de algo que é o melhor caso de conhecimento. Essa garrafa aqui na minha frente. Se eu puder colocar em dúvida a existência dessa garrafa, então eu tenho um argumento forte para o ceticismo sobre o mundo externo. Algo análogo acontece no caso das outras mentes.
ao invés de pensar num caso muito complicado de interpretar os detalhes do que se passa na mente de uma pessoa que eu dei uma olhadinha passando na rua, o melhor caso para o cético, se ele quer instituir seu argumento, é o caso de duas pessoas que supostamente se conhecem tão bem quanto é possível que duas pessoas se conheçam. O casal romântico é um exemplo disso. Não é o único, o Shakespeare, eu acho que eu falei isso em algum momento, investiguei isso em outros contextos que também poderiam servir a esse fim, como o amor filial, ou relações de... bom, relações familiares em geral. Então, o casamento é um exemplo aqui, que é um dos melhores casos de, em princípio, de conhecimento de outras mentes. Se alguém conhece a mente de outro, é alguém que está casado há muito tempo e conhece muito bem o comportamento de outro. Se mesmo nesse caso eu posso colocar uma dúvida, então o cético tem um argumento mais forte. E aí, o caso do Otelo e da Desdémona, no caso do Otelo e da Desdémona, é porque a dúvida cética não pode ser evitada que isso leva à tragédia. Então a gente pode esperar que no caso das comédias a gente tenha, como eu disse, o outro lado da moeda, né? Há uma superação do ceticismo e isso leva à união do casal no final, ao reconhecimento mútuo, por oposição ao que acontece no caso do Otelo, que é justamente a rejeição do reconhecimento do amor de Desdémona e, portanto, da sua própria dependência do Otelo em relação a Desdémona. Então, esses filmes, essa parte que eu salientei aqui, nesses filmes, o casal no qual a capacidade humana de ser agredido, assaltado pelo ceticismo, é exemplificado. Nesses filmes em que essa capacidade de ser assaltado pelo ceticismo é exemplificada, também exemplificam a capacidade humana de suportar esse assalto. Então, esses filmes são, em um sentido, investigações do ceticismo. Eles nos mostram do ceticismo sobre outras mentes, assim como, se o Carol está correto, as tragédias e comédias do Shakespeare. E eles nos mostram, ao contrário das tragédias, quais são as condições para superar esses obstáculos. E isso vai ter a ver com o mito fundador do gênero, que eu vou falar um pouquinho depois, mas essa história primal que tem a ver com a ameaça do divórcio. Então, também adiantando, a gente vai ver depois melodramas da mulher desconhecida, que são o gênero adjacente a esse que o Cavell identifica. Também é útil pensar já na relação desses gêneros. Né? Se na comédia, do recasamento, eu tenho uma ameaça interna ao casamento e uma investigação das condições para superar essa ameaça, e que dependem essencialmente do reconhecimento mútuo e, como a gente vai ver, depende, portanto, de conversa e diálogo. As pessoas precisam se entender mutuamente. No caso dos melodramas, a gente tem o oposto disso. É um casal que não consegue superar esses problemas, que não consegue se entender mutuamente e que não consegue, portanto, conversar. O tipo de diálogo que acontece entre o par, entre os protagonistas, é marcado por muita ironia e por falta de compreensão mesmo, de um ao outro. Então a gente pode pensar no melodrama como também sendo uma investigação dessas dificuldades, mas que mostra o que acontece quando as dificuldades não são superadas e, portanto, leva à tragédia também. Os melodramas. Bom, então, passar para o mito. Então, lembre, o que é esse mito? É uma tentativa de retroativamente, tendo visto todos os filmes, que vocês possivelmente ainda não viram, olhar para o que tem de comum, qual é o núcleo narrativo que é investigado à sua maneira por cada um desses filmes. Então, isso, o mito não está
concretizado literalmente em todos os detalhes em nenhum desses filmes, mas, se o Cavell está correto, o gênero como um tal, o conjunto desses filmes, está explorando essa narrativa primal, como diz o Moore. Então, uma disputa em andamento está forçando a separação de um casal que se reconhece como tendo conhecido um ao outro desde o princípio. Isso apresenta-se naturalmente como um compartilhamento da infância, sugerindo que eles são irmãos. Então, há uma parte da dificuldade é que o desejo mútuo do casal, às vezes, por causa dessa percepção de que eles se conhecem desde sempre, acaba esmorecendo e eles passam a entrar numa relação que é muito mais como que a de irmãos. Então eles precisam redescobrir o desejo, dentre outras coisas. Eles descobriram a sexualidade juntos e se veem obrigados a entrar nesse reino, o reino da sexualidade, aproximadamente ao mesmo tempo em que são obrigados a entrar no domínio social, como se o sexual e o social devessem legitimar um ao outro. Então, de novo, a gente pode pensar no casamento como um emblema do momento em que uma pessoa deixa de fazer parte, que eu falo disso na leitura de algum desses filmes, deixa de fazer parte da sua família biológica e portanto, desses traços que são puramente naturais, se a gente, para fim de argumento, quiser dizer que eles são puramente naturais, e passa para o domínio do social, no qual os laços entre o casal, para começo de conversa, mas os laços em que o casal vai se colocar em relação ao restante da sociedade são culturais agora. Então, a passagem, se vocês quiserem, do puramente biológico, do núcleo familiar biológico, para a constituição de uma família num nível de sociabilidade. Então, ao mesmo tempo, a sexualidade e o desejo mútuo, que são descobertos pelo casal, acontecem no momento em que eles passam a fazer parte do Estado. A união entre o sexual e o social é chamada de casamento. Então, o casamento é uma ratificação dessa mudança. A sociedade passa a reconhecer uma união que é mais do que uma união biológica. Isso vocês podem pensar como sendo os nós de uma sociedade. São os primeiros vínculos sociais entre duas pessoas que, em alguma medida, são repetidos depois nas relações dessas pessoas com outras. São relações que vão depender de elementos que vão para além do mero fato natural de que nós nascemos numa certa família, fazemos parte de uma certa tribo, seja lá o que for. Então esse é um ponto que vai ficar no pano de fundo. Então, a ideia é que, eu vou continuar essa passagem depois, mas esse mito projeta, então, o casamento em uma espécie de passado incestuoso e paradisíaco. Isso se conecta, inclusive, com o mito da expulsão de Adão e Eva do paraíso, que em alguns filmes é tratado de forma mais explícita do que outros, em particular no Lady Eve, que é o próprio nome Eva, né? Já aparece no título. E, portanto, é uma expressão mitológica de um estado de inocência e intimidade original de cada membro do casal para o estado social, em que outros tipos de pressões acontecem e as pessoas precisam adotar posições tendo em vista esse bem maior da sociedade. Então, o casamento é o emblema dessa passagem de um relacionamento puramente natural. A gente pode até pensar que é o emblema da passagem do estado de natureza para um estado propriamente social. Então, dentre os vários elementos que o Cavell vai sugerir, que esses filmes exploram, além do ceticismo sobre outras mentes, a própria constituição de um Estado, né, de uma sociedade democrática, que as dificuldades no envolvimento do casal podem também ser pensadas como emblemas das dificuldades que todos nós temos ao passarmos a fazer parte de um
todo social. E a superação, portanto, dessa, que depende do reconhecimento mútuo, como sendo também uma forma de pensar na superação dessas dificuldades no âmbito social em geral. Então, há um custo nessa passagem de um estado natural, de um estado de inocência e intimidade que a gente tem com a família para o estado social, que é uma limitação na nossa liberdade individual prévia. Eu começo justamente a ter que a não mais pensar em mim mesmo enquanto indivíduo, nos meus desejos, mas nos nossos desejos, né? Nas nossas metas, no que é bom para nós, para a família. Então, essa é a passagem do indivíduo para o social no âmbito do casamento, que eu poderia pensar nisso levado às últimas consequências, ou generalizado, no caso da nossa relação com outros no estado social, político. E isso se conecta, então, com uma ameaça do divórcio nesses casamentos, tem a ver com a descoberta dessa limitação da nossa liberdade individual. Em algum momento, as pessoas vão começar a se sentir presas no casamento, não podendo se expressar, não podendo ser elas mesmas. Isso vai ser parte da razão pela qual elas pensam em se separar. Então, o desafio é, ao mesmo tempo, reconhecer o outro como separado. Se vocês pensarem de novo no caso do Otelo e Desdémona, era justamente esse o problema do Otelo, né? Reconhecer Desdémona como outra, e independente, portanto, etc., e ao mesmo tempo identificar uma forma de garantir essa individualidade dentro da união do casamento. Então, esse é o grande desafio. Como que isso funciona nas comédias? Agora eu continuo com a passagem. Algo evidentemente interno à tarefa do casamento causa problemas no paraíso. Então, de novo, se eu conectasse isso com o mito da expulsão de Adão e Eva, eles são obrigados a deixarem o paraíso, a deixarem esse local de inocência. Assim como o casal, em algum momento, descobre que o casamento pode não ser apenas um paraíso, mas uma prisão. Como se o casamento, que deveria ser uma ratificação, estivesse mesmo precisando ser ratificado. Assim, o casamento tem sua decepção, que podemos chamar de sua impotência para domesticar a sexualidade sem desencorajá-la. De novo, outra forma de pensar no desafio, né? A sexualidade precisa, em alguma medida, ser domesticada, mas isso não pode ser levado ao extremo, porque vai acabar com o desejo mútuo do casal. E a decepção clama por vingança, uma vingança, por assim dizer, por ter nos feito descobrir a nossa incompletude, a nossa própria transitoriedade, a nossa própria falta de abrigo. Após a separação, a mulher, isso é falando já do que acontece nos filmes também, né? A mulher toma um rumo regressivo que normalmente consiste em aceitar como marido um substituto paterno mais simples ou um mero substituto paterno. Então há um sentido, por que isso é um rumo regressivo? É como que um retorno a uma relação pré-social. Tem algo de o substituto paterno é um retorno à vida no núcleo familiar biológico. Obviamente falando psicologicamente. E psicologicamente esse é um esforço para fazer o seu desejo, que foi despertado pelo homem original, com o qual ela casou, voltar a dormir. Então, o substituto paterno é alguém que não desperta o desejo da mulher e, portanto, não há essa necessidade de domesticar o desejo. A relação já é outra desde o início. Bom, então, aqui a gente começa a ver a ideia de como que essas comédias podem ser investigações do ceticismo sobre outras mentes, eu espero. No caso, o cético sobre outras mentes também vê, pense de novo no caso paradigmático do Otelo, a finitude humana
e a sua própria dependência de outros, a necessidade de reconhecer outros, como uma espécie de imperfeição, de limitação. E procura rejeitar esse desafio. E isso, então, gera essa dinâmica de necessidade de vingança, a qual leva ao isolamento. Então, a vingança, o desejo de vingança, em particular da mulher em relação ao homem, acaba isolando a mulher também. Ela pensa que vai se libertar e poder ser mais ela mesma, mas ela descobre que ela acaba ficando isolada. A gente pode pensar de novo se isso é um emblema da nossa relação social. O análogo disso seria, sei lá, algo como uma... Não sei se o caso é exatamente da desobediência civil, né? Mas talvez seja um ponto a se pensar. Né? A gente descobre que a sociedade, como se encontra no presente, não nos representa, para usar essa expressão que ficou, enfim, foi comum algum tempo atrás, e nós tentamos reconstituir essa relação, né? Mas para isso nós temos que sair da sociedade em alguma medida. Isso leva ao isolamento. A questão é se isso um número suficiente de pessoas vão perceber isso e se a gente vai poder gerar uma nova comunidade social a partir dessa nova concepção do ideal democrático. Então, mas voltando aos filmes, essa crise da ameaça do divórcio é a crise que está no ponto de partida dos filmes. E o objetivo todo da narrativa vai ser mostrar como superar essa crise, redescobrindo o interesse mútuo do casal. Então, eu acho que com essa ideia geral, vocês podem certamente pensar em filmes mais recentes que tocam comédias, né, românticas mais recentes que também tocam nisso. Eu lembro que um tempo atrás, agora já não é tão recente, mas eu tratei do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças como tendo vários elementos dessa mitologia sendo explorados aí também. E eu acho que muitas comédias românticas encaixam em alguma medida, podem ser pensadas como, se não necessariamente membros do gênero, pelo menos como pensar na semelhança de família como aparentados. Bom, acho que isso eu não vou ler essa passagem toda, mas isso vem também de um outro texto do Cavell, que acho que isso fica mais claro, está no Cavell um filme, que as comédias do recasamento são dedicadas à busca da igualdade entre homens e mulheres. Então, a igualdade entre gêneros também. E isso é emblemático, por sua vez, da busca pela comunidade humana como tal. A busca pela independência correta e pela independência correta e pela dependência correta de um pelo outro. Então, eu preciso de descobrir a fórmula para equalizar a necessidade de alguma independência, sem que isso me leve de volta para um registro pré-social de relacionamento humano, e da correta dependência, da aceitação da dependência mútua. E eu estou lendo um pouco partes dessa passagem da forma como o mundo é, então o Cavell está falando empiricamente, digamos assim, como uma realidade sobre o nosso mundo, que é uma sociedade basicamente patriarcal. Há uma injustiça ou assimetria nessa busca, porque as mulheres precisam de uma educação para que assumam igualdade. E isso deve ser obtido com a ajuda dos homens. Isso vai ser um ponto que a gente vai poder discutir um pouco melhor olhando para os filmes específicos, né? Mas dada a forma como a sociedade atual se constitui, quem está na função mais assimétrica de reconhecer
as alegações do outro por igualdade são os homens. Então, os homens é que realmente precisam mudar mais a sua perspectiva em relação do que acontecia nas suas relações do casal. Bom, aqui tem algumas outras coisas na passagem que repetem, mas eu quero deixar esse ponto também. Se a comédia do recasamento explora, ao explorar a relação entre um casal, explora algo emblemático da nossa sociedade, da relação social como um todo, uma parte fundamental disso no período em que esses filmes são feitos, e ainda hoje, é a busca pelo reconhecimento mútuo entre os gêneros. Então isso também seria parte do que é explorado nesses filmes. E eu falei um pouco já da conversa, a importância da conversa nos filmes. O Cavell disse que esses filmes são eles próprios investigações de parte de uma conversa sobre ideias de conversa ou conversação. Já vou dizer qual é a dificuldade aqui para traduzir. E investigações sobre o que é ter um interesse em sua própria experiência. Então, isso se conecta com o fato de que esses são toques, né? São filmes falados. O Cavell salienta em vários momentos que há muito diálogo nesses filmes. Eu, inclusive, tenho a curiosidade de saber para espectadores mais, talvez, que não sejam familiarizados com esse tipo de estrutura, se vocês acharam que tem diálogo demais. Eu certamente não acho. Eu concordo com o Cavell que o diálogo entre o par é um exemplo do que há de melhor no cinema. São diálogos que conseguem, ao mesmo tempo, ter uma camada do diálogo que eu posso compreender sem grande esforço, dado o contexto, mas eles têm sempre subcamadas aí, conotações, implicações que, quando a gente vai revendo o filme, palavras que são usadas com com múltiplos sentidos. Então são diálogos muito ricos e se conecta com o fato de que o cinema estava descobrindo não, porque já fazia alguns anos que o cinema deixou de ser mudo, mas segundo o Cavell, o cinema estava entrando numa fase mais de amadurecimento em relação ao uso da voz. O cinema aprendendo a usar a voz a partir desses filmes. Finalmente, não apenas como um recurso tecnológico, mas como algo que contribui essencialmente para o conteúdo dos filmes. E por isso, não por acaso, então, esses filmes investigariam a conversa entre seres humanos. Eles não apenas exemplificam conversas, mas eles são uma investigação sobre as condições de possibilidade de uma conversação. E conversação é um termo, ele mesmo, rico e multifacetado. Eu já vou falar sobre a etimologia do termo, que o Cavell chama atenção em algum momento, mas ele diz na segunda passagem, né, que a conversa do que denomina o gênero do recasamento, a julgar pelos filmes que tomam definitivos desse gênero, de um tipo que leva ao reconhecimento, à reconciliação de um perdão genuíno, a reconciliação tão profunda que exige a metamorfose da morte e do renascimento, a realização de uma nova perspectiva sobre a existência, uma perspectiva que apresenta a si mesma como um lugar que é retirado da cidade, da confusão e do divórcio. Isso é um ponto antes que eu me esqueça, parêntese, né? Essas comédias, em geral, terminam, elas começam na cidade, que é, de novo, um emblema da nossa vida em sociedade, nas sociedades contemporâneas, e ela termina num lugar um pouco mais isolado. Então tem um retorno a um lugar de perspectiva para repensar a minha relação com a sociedade antes de voltar para a sociedade. Os filmes não sugerem que as pessoas vão morar lá naquele lugar fora da cidade, mas sim que elas vão voltar depois desse período. Então há essa necessidade de me afastar, redescobrir as condições para a minha vida em sociedade, para então poder voltar. Que, para quem conhece uma das influências do Cavell, que é o Thoreau, o Walden é um exercício, Walden, essa obra famosa do Thoreau, é um exercício, uma performance justamente desse movimento
de um isolamento parcial da sociedade para redescobrir a base da sociedade. Então está pelo menos implícito nessas leituras do Cavell desses filmes que eles continuam com esse experimento toroviano, e emersoniano. Eles são, nesse sentido, herdeiros dessa filosofia autenticamente norte-americana que o Cavell identifica nesses autores. Mas, fechado o parênteses, eu estou falando sobre conversa, o tipo de conversa nesses filmes leva ao reconhecimento mútuo. Então, a conversa tomada como essa forma de nos compreendermos mutuamente. Então, conversa tem esse sentido mais literal, de bater um papo, mas também tem outros sentidos, pelo menos o termo no inglês, eu não fui procurar etimologia em português, mas suponho que seja, em parte, análoga aqui. A ideia de conversation, o termo conversation, tinha o sentido no século XIV de viver juntos, ter dealings aqui, né? Lidar um com o outro, ter negócio um com o outro, né? ter um relacionamento não necessariamente amoroso, mas ter algum tipo de tratar com outros. Não sei qual seria a melhor tradução aqui, né? Mas ter negócios talvez. É uma maneira de se conduzir no mundo, o ato de viver com, e em algum, deixa eu ver aqui, o sentido específico de falar aparece em 1570 e é usado como sinônimo para intercurso sexual pelo menos desde 1511, portanto, a ideia de conversação criminosa, que eu não faço ideia se existe em português também, mas que seria um termo legal para o adultério a partir do século XVIII. Então, mas falar em intercurso sexual, pelo menos é uma expressão que a gente usa em português, tem um pouco essa ideia da conversação. É uma forma de relacionamento mútuo, nesse sentido mais geral, que acabou sendo especificamente, se tornou o termo para papo, para usar outro termo em português, né? Talk, para fala. É uma das subespécies de relacionamento mútuo que é coberto pelo termo conversação, é o relacionamento mútuo dado pela fala, então o diálogo. Mas há essa ideia de que conversa também tem esse sentido mais amplo e que o casamento, nesse sentido, pode ser pensado como uma conversa contínua, que envolve, inclusive, obviamente, o intercurso sexual. É uma das formas possíveis de entrar nessa conversação do casamento. Então, essas conotações do termo conversação vão ser importantes no livro todo. Então, os pares, a gente poderia dizer, precisam reconhecer suas diferenças e aprender a falar uma mesma língua. Para isso, eles precisam se afastar um do outro. E para que eles possam ultrapassar essa dificuldade e retornar, superar, portanto, o ceticismo e voltar ao casamento, eles precisam redescobrir, a partir do diálogo, a razão pela qual eles decidiram originalmente se unir, né, num par, num casal. Então, conversação, esses filmes exploram a conversação nesse sentido amplo. Né? Esse é um ponto importante. Sobre a ausência do festival, que eu peguei de uma passagem mais adiante no livro, que acho que deixa isso claro. O Cavell está falando sobre um filme em particular, aí, se não me engano, é It Happened One Night, mas acho que isso vale para o gênero em geral. Essa comédia espera que o par encontre a felicidade sozinho, sem apadrinhamento. Isso eu acho importante também, não é? Não apenas não há um apoio institucional, mas essa ideia de unsponsored. Né? É entre nós, algo que precisa ser redescoberto individualmente pelo casal, a partir de suas capacidades para improvisar um mundo para além da cerimônia.
Isso não deve ser entendido exato ou simplesmente como algo verdadeiro a respeito da sociedade moderna, que é o ponto que eu queria salientar antes também. Isso não é verdadeiro da sociedade moderna, mas verdadeiro sobre a conversação do casamento que a sociedade moderna finalmente desnudou. Então, o ponto do Cavell é que isso sempre foi verdade do casamento. O casamento nunca foi, no fundo, ratificado apenas pela autoridade externa, pela instituição, por um ritual qualquer. A sociedade moderna, não é que isso mudou na sociedade moderna, mas que a sociedade moderna descobriu isso. Então há algo talvez de hegeliano aqui também. Né? Com o desenvolvimento do espírito, para falar hegelianismo um pouco, ficou mais claro e mais explícito, mais autoconsciente para nós algo que sempre foi verdadeiro das instituições. A coragem e os poderes necessários para a felicidade não são algo que um festival ainda possa oferecer, ou talvez sequer possa reconhecer. Ou melhor, o que quer que o festival e a cerimônia possam fazer já foi feito, mas isso não foi verdadeiro desde sempre. Então, sabe? Essa é a questão importante. Se em algum momento não foi assim. Se houve algum momento que algo além do desejo mútuo, do reconhecimento mútuo, da reiteração e repetição desses votos no dia a dia, sustentou um casamento, realmente. Ou se foi apenas uma história de fachada, um festival que marca algo, claro, mas o Cavell também não vai, ao contrário, negar a importância de rituais como marcas externas de uma mudança interna. Então, o festival pode, em certo sentido, servir como dar expressão para essa mudança interna, mas o fundamental aqui é que a mudança era interna, o compromisso foi individual. Ele não foi assegurado pelo festival, pelo assinar o contrato, ou seja lá for. Ele aconteceu muito antes disso. Né? Se ele de fato aconteceu, senão ele jamais aconteceu. Então não vai haver ritual, festival que possam garantir essa união se ela não se der, né, no âmago dos indivíduos. Bom, esse ponto eu também adiantei um pouco, mas os anos 30, o casal é importante que esse gênero surja aí por 1934, porque, eu vou ler essa parte final, pode-se dizer do gênero que ele projetou a criação de uma nova mulher ou a nova criação de uma mulher, algo que eu descrevo como uma nova criação do ser humano. Então, como eu disse, né, as mulheres, as principais atrizes, as estrelas desses filmes são filhas, são da geração posterior às sufragistas, né, a primeira geração feminista. Elas, portanto, nascem num mundo em que, de novo, se vocês pensarem na diferença entre o que é institucionalmente garantido e o que é de fato, mudanças que de fato ocorrem na sociedade, que demoram muito mais, às vezes, do que o que é institucionalmente garantido. As mulheres conseguiram, por exemplo, o direito ao voto, alguns direitos foram reconhecidos institucionalmente nesse período já nos Estados Unidos, no Brasil também, se não me engano, talvez um pouco depois. Mas ainda havia muito trabalho a ser feito em termos de reconhecimento das pessoas envolvidas na sociedade, né, da igualdade dos gêneros. Ainda hoje há trabalho a ser feito nesse sentido. Então, essa é, de novo, um exemplo de que uma coisa é a institucionalização, uma coisa é o registro, que tem sua importância, obviamente, o registro institucional do reconhecimento da igualdade de gênero. Outra coisa é como isso vai se dar nas relações sociais efetivas. Então, esses filmes, ao explorarem a dificuldade da mulher em ser reconhecida pelo homem do casal, estariam explorando essa dificuldade mais ampla do gênero mesmo, né, da igualdade dos gêneros. Agora, eu vou confundir falando em gênero, mas aqui o Cavell está falando do gênero da comédia do recasamento. Então, se o gênero da comédia do recasamento é tão definitivo da comédia sonorizada, como penso que é,
E se o traço da criação da mulher é tão definitivo do gênero, como penso que é, então essa fase da história do cinema está ligada a uma fase na história da consciência das mulheres. Você pode até dizer que essas duas fases, que as fases dessas histórias fazem parte da criação uma da outra. Então, Cavell colocando o cinema como uma das artes, talvez dada a sua popularidade, seu alcance a mais importante nesse sentido, que promove ou ajuda a promover a, essa nova fase da consciência humana, que é uma fase em que se reconhece a igualdade dos gêneros. De novo, isso soa um pouco hegeliano, talvez não por acaso. Às vezes se fala do Cavell como uma espécie de hegelianismo, mas sem uma teleologia. Eu não posso falar sobre Hegel, para dizer a verdade, não entendo a teleologia hegeliana, mas a ideia é que essa é uma fase no desenvolvimento da nossa consciência. Nós chegamos, em um certo ponto do desenvolvimento da nossa história, a colocar isso como uma questão a ser resolvida. Ainda não foi completamente resolvida, mas essas comédias hollywoodianas foram um momento crucial em que esse ponto foi investigado. Em algum sentido, eu acho que essas comédias são até muito mais avançadas em algum sentido do que alguns filmes mais recentes em relação a esse tema da luta da reciprocidade. A gente pode pensar, acho que isso é um pouco o mesmo ponto no Pursuit of Happiness, pode pensar nesses filmes como parábolas dessa fase do desenvolvimento da consciência humana. Aqui ele fala explicitamente do Hegel. Um estudo das condições sobre as quais essa luta por reconhecimento, como Hegel coloca, ou a demanda por reconhecimento, como eu coloco, é uma luta por liberdade mútua, especialmente das visões que cada um tem um pelo outro. Isso dá aos filmes do nosso gênero algo de utópico. Eles têm uma característica utópica. Eles colocam uma visão que sabem que não pode ser completamente domesticada, habitada no mundo que conhecemos. Eles são romances. Nos mostram nossas fantasias. Ao mostrarem nossas fantasias, expressam a agenda interna de uma nação que concebe os seus próprios compromissos e desejos utópicos. Então, o cinema é pensado. A ideia é quase que o cinema aqui está sendo uma expressão, uma explicitação de uma questão que a nação, no caso dos Estados Unidos, reconhece como sendo central e por isso ela precisa ser expressa também na arte. Claro que isso não vale apenas para os Estados Unidos, mas, de novo, Cavell está investigando um gênero que tem condições históricas determinadas, surgiram num lugar específico, numa época específica, ele está tentando dar conta disso, né? De por que esses filmes exploraram esses temas ao terem surgido, dadas essas condições materiais. Essas condições materiais, de modo algum, eu não posso reduzir o impacto e o conteúdo desses filmes às condições materiais, mas que elas têm alguma influência como condicionantes do que é explorado nos filmes, eu acho que fica claro. Então, de novo, um ponto que eu acho que eu quero voltar sobre as conversas. Aqui. A conversação do casamento que a sociedade moderna finalmente encontrou. As conversas desses filmes são, então, exemplos de uma luta por reconhecimento. Essa luta pode se dar de outras formas, mas, dadas as condições mínimas, dado que
as condições mínimas de civilidade, isso vai se dar em parte pela conversação, mesmo em outros casos, mesmo na busca por outros, por exemplo, na relação entre o proletário e o capitalista, a busca por direitos dos trabalhadores também vai passar por protestos e outros elementos, mas a conversa também vai ser fundamental. Então, os filmes estariam explorando essa busca mútua pelo reconhecimento a partir do diálogo. E eu acho que eu vou chegando no final, também vendo de um texto um pouco posterior do Cavell, posterior no livro, né? De novo falando sobre o It Happened One Night. Mas ele diz que o título Recasamento registra, ao seu ver, do Cavell, as duas afirmações mais impressionantes que conheço sobre a tarefa da experiência humana, a saber, a aceitação da afinidade humana, bem como a aceitação da repetição. Então, a repetição eu não falei até aqui, né? A ideia de que o diurno, o cotidiano, que é o objetivo do casamento, é me sentir em casa nessa forma de vida é aceitar em grande medida a repetição. Não apenas aceitar, mas talvez tomar isso como o objetivo mesmo, tipo correto de repetição, obviamente. Mas é aceitar acordar todos os dias do lado da mesma pessoa, é aceitar e mais do que isso, comemorar essa possibilidade, que isso vai acontecer de novo e de novo. Então, a própria ideia recasamento, que essas sejam comédias do recasamento, não é apenas porque o casal está se divorciando e recasa uma vez, como que de novo agora de uma vez por todas, mas a ideia de que isso se mostra como um processo contínuo, que o casamento é sempre um recasamento. Então, o casamento é emblema do conhecimento de outros, não apenas por causa da sua implicação de reciprocidade, mas porque implica uma devoção à repetição e ao diurno. Isso, voltando para a temática do ceticismo sobre outras mentes, eu acho que pode ser dito também da concepção do Cavell sobre o ceticismo. Se há uma superação possível do ceticismo sobre outras mentes, não é de uma vez por todas. Não tem um argumento que refute o ceticismo sobre outras mentes de uma vez por todas. Isso é um trabalho contínuo de reconhecimento do outro, de repetição, que eu preciso recolocar. E aí, só para finalizar, eu acho que essa passagem também do Cities of Words, uma outra obra do Cavell, condensa várias dessas coisas que eu falei. A importância das comédias do recasamento não é simplesmente que um casamento feliz é encontrado, mas que a sua felicidade, com efeito, ratifica a sua sociedade, ou seja, a felicidade do casal, com efeito, ratifica a sua sociedade como um local no qual a felicidade e a liberdade podem ser buscadas e, na medida em que tal coisa é possível, preservadas. Então há essa ratificação mútua do casamento e da sociedade. Uma sociedade minimamente justa e igualitária é uma sociedade na qual o tipo de felicidade e liberdade que esses filmes apresentam como sendo o objetivo dos casais pode ser buscado. Então, eu tenho as condições para que isso possa ser buscado no nível individual, são em parte condições da sociedade em que nós vivemos. Uma sociedade muito desigual não vai permitir um relacionamento, ou não é que não vai permitir, mas vai dificultar bastante a possibilidade de um relacionamento mútuo igual, né, de reconhecimento mútuo. Então, deve haver uma dinâmica entre esses dois âmbitos. Então, por hoje, era isso que eu queria tratar. Eu toquei apenas em alguns dos elementos da introdução, a gente pode discutir outras coisas que tenham interessado a vocês, mas tentei dar uma espécie de moldura para que vocês possam agora pensar nos filmes que vocês forem vendo, espero que vejam vários deles, e como que isso aparece ou não nesses filmes, e a gente volta então a discutir alguns deles em seguida. Obrigado e até mais.